Eu tentei colocar o tema aqui, mas eu não sei se eu tive muito sucesso, está aparecendo aí para vocês, mas o tema Entrou de com tema, hoje agora saiu, mas quando eu entrei estava com tema. estava com tema. Não tem problema não, eu vou contar de novo, tá? Para quem não viu. Não, fica aí, Cô, não vai embora não, não vai embora não. O tema de hoje vai ser o cenário esportivo mundial e as perspectivas futuras na ginástica rítmica, tá? Então a gente vai fazer um apanhado de um monte de coisa que está acontecendo. É tanta coisa que às vezes a gente se perde, né? Nem consegue ficar atualizado sempre. E algumas coisas que a gente discute, que a gente conversa bastante sobre o futuro, né, dona Renata? Que todo mundo quer saber. Então, hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, dentro, obviamente, de algumas perspectivas específicas. Beleza? Eu não sei se vocês acompanham nossos stories, então já fica a dica aí para acompanhar sempre, porque a gente está abrindo caixinhas de perguntas sempre que a gente divulga a live. Toda segunda-feira a gente abre uma caixinha de RG Science Responde, então vocês podem perguntar qualquer coisa que quiserem, que a gente tenta encontrar respostas, ou a gente traz aqui para a live, ou a gente responde no Stories mesmo, ou manda um direct. Então podem mandar o que quiserem lá, que a gente registra tudo e de alguma forma a gente tenta trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá? Então, a gente juntou um monte dessas sugestões, né? Por isso que esse tema hoje está bem amplo. Ah, que bom que você A gostou, Lígia já Lígia. Já, gostou. já chama todo mundo aí, porque a gente deixou para surpresa aí o tema, então eu espero que vocês gostem. Então, esse tema, na verdade, ele é uma junção, né, de um monte de sugestões que a gente teve, de perguntas mais frequentes, e de alguma forma a gente vai tentar abordar isso aqui hoje. Mas quem não se sentir contemplado, pode ficar tranquilo, que a gente anota tudo, a gente registra, a gente guarda, a gente conversa, estuda, para escolher um melhor formato para abordar aquele conteúdo. Então, tem coisas que a gente acha que não cabe para uma live aqui de 1 hora, só eu e a Renata, ou uma de nós duas e algum convidado discutindo. Então, às vezes a gente quer mais gente envolvida, a gente quer mais tempo, a gente quer mais profundidade, enfim. Vocês vão acompanhando aí que a gente vai estar trazendo os temas sugeridos, mas talvez em outros formatos também, tá? Então, alguns exemplos, assim, para vocês terem noção do que o pessoal já está sugerindo e se inspirarem aí para fazerem sugestões também. Boa noite, Florência, Vandinha. O pessoal já pediu para a gente falar sobre treinamento da flexibilidade, já está anotada a pauta, já estamos articulando uma ação bem bacana sobre isso. Também sobre a presença dos meninos na ginástica rítmica, né? A ginástica rítmica masculina, vamos dizer assim. Então também já estamos com isso Muitos pedidos, organizando né? aí muitos, vários, em diferentes espaços, né? Teve gente também querendo que a gente abordasse alguns temas que às vezes são considerados um pouco mais polêmicos, relacionados a russas, por exemplo, né? Enfim, também não vamos Tá abandonar esse barco, anotado. vamos falar, tá anotado. E muita gente querendo saber perspectivas para o próximo ciclo, que é também um pouco o que a gente vai falar aqui hoje, e outras coisas, né? A gente vai estar aqui só trazendo alguns exemplos. Continuem mandando as sugestões de vocês, porque a gente não deixa passar. Às vezes a gente não responde na hora, ou não, né, não dá nenhum feedback na hora, mas a gente registra, tá? Então fiquem tranquilos e tranquilas, que pra Tá gente é anotado, Aragão. Tá importante. anotado direitinho aí sobre os meninos na GR. Pode deixar. E eu não sei se vocês entendem esse canal de comunicação que a gente gosta de estabelecer. É óbvio que a gente tem as coisas que a gente gosta de falar mais, né? As nossas especialidades, mas a gente quer produzir conteúdo que atenda às necessidades de vocês. Então, quanto mais Perfeito. sugestões e perguntas vocês fizerem, melhor para a gente e para vocês, né? Não adianta a gente estar falando de uma coisa que talvez não seja muito aplicável no contexto, ou algo que vocês têm mais urgência de saber e a gente está deixando para depois, tá? Então, pode seguir as sugestões. Uma das sugestões que a gente teve, Paulo, é legal falar também, acho que a gente, como o Paulo falou, a gente abre essa caixinha de perguntas e dessas perguntas a gente vai buscando os assuntos que a gente vai falar, como o assunto de hoje, e também trazendo ideias para as nossas produções de conteúdo. Então, uma das questões que foi bem bacana essa semana foi o pessoal pedindo sobre as consultorias. Aí, Joana, esse assunto é com você mesmo, aí, meninos GR no Brasil.
Eu vi que Léo entrou aqui também, nosso primeiro convidado semana passada. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, o carinho de todo mundo e principalmente Léo que fez da nossa noite assim maravilhosa, aceitando o convite aí da RG. Mas como eu estava falando, muita gente já pediu. Foi como a Paula falou, às vezes a gente não responde porque a gente está produzindo. Aí, Léo, acho que o novo sistema de análise do artista pode ser uma boa, um excelente assunto. Manda lá na nossa caixinha de perguntas, apesar que sua caixinha ela é direta, né? TDM. E a gente busca responder e atender as solicitações de vocês. Às vezes a gente ainda está preparando. É como o pessoal pediu aí muita consultoria, né, Paula? Eu fiquei conversando com você essa semana falando, poxa, tão legal, tantas pessoas vieram falar com a gente. Então, obrigada aí o carinho e a credibilidade, a confiança de vocês. Algumas pessoas estão aqui na live, Carol Nogueira, que a gente já conseguiu dar um retorno, Ariene, Fernanda, Mariana, Ana Paula, quem a gente pôde, a gente está preparando para todo mundo, mas a gente vai liberar para todo mundo. Quem entrou em contato direto com a gente respondeu. Semana passada foi muito, muito legal, né, Rê? A gente teve um feedback muito bacana de muitas pessoas. Eu tava só nos comentários na semana passada que você e Léo estavam aqui. E, pô, foi legal demais, uma discussão muito profunda, muito bacana, assim, honestamente, não é para puxar sardinha que vocês são meus amigos, meus parceiros, não. Mas coisas ditas que eu confesso que eu nunca tinha conversado para fora de um círculo de amizade, vamos dizer assim, e que é muito legal a gente ter tranquilidade para falar. Então, obrigada, gente, pelo feedback. Como eu disse, isso traz mais motivação para a gente e aquela certeza de que a gente está no caminho certo, com o propósito certo. Então, puxando esse gancho aí, né, Chantagem. Bandinha, bandinha. esse gancho dos convidados, a gente já tem a pessoa da semana que vem, mas eu não vou falar agora, só vai ficar sabendo em primeira mão quem ficar até o final da live, obviamente. Então a gente já tem convidado, já tem tema, no final eu vou contar direitinho, tá? E para quem chegou agora, fica, porque não fica gravado, vai ser dito só aqui, e aí quem ficar sabendo já pode se organizar e se preparar aí para a semana que vem. Bom, então vou fazer um quiz aqui agora, fazer uma perguntinha aí. Pessoal, com certeza está muito ligado nas redes sociais e deve ter visto esse movimento, mas eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Imaginando, né, que se a gente não estivesse vivendo tudo isso que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, de todas essas complicações, em tese hoje era para estar acontecendo um evento muito importante. E eu queria que vocês comentassem aqui qual evento vocês acham que era para estar acontecendo hoje. E Ana Haas, boa noite. Boa noite, Nath Gondim. Nath aí. Então comentem aqui, se não fosse a pandemia, o que ia estar acontecendo hoje, dia 23 de julho de 2020? Exatamente isso. O pessoal já está acertando aí. Jogos Olímpicos. Jogos Pois é. Olímpicos. Tóquio Jogos Olímpicos de 2020. Tóquio 2020, não vai ser 2020, vai ser 2021, exatamente nessa mesma data no ano que vem. Bacana, todo mundo ligado aí, né? E obviamente que isso traz uma reflexão muito grande, né? Já era para a gente estar em outro clima, vivendo outras coisas. Amanhã seria a abertura dos Jogos Olímpicos. Que dia que legal, né? Que é... Chora não, Thaisa, fica firme. Que dia legal, né? Que é uma abertura de Jogos Olímpicos. Traz uma energia, né? Muitas memórias, muita gente, muita coisa envolvida. Enfim. Mas é uma coisa que eu e a Rê, a gente conversa sempre, também com os nossos amigos, com as pessoas do meio, é que, óbvio que esse momento que a gente está vivendo é bastante complicado e tem um impacto direto na vida de cada um de nós, né? A minha vida mudou, a vida da Renata mudou, a vida de todo mundo mudou, né? Em proporções menores ou maiores, mas mudou. Mas às vezes a gente se esquece desse impacto macro no mundo esportivo, que é um pouco que a gente vai trazer agora nessa primeira parte da live, né? Às vezes a gente fica preocupado muito com a gente ou com as pessoas que estão muito perto da gente, mas a gente esquece de olhar um pouco maior, né? Então, assim, eu que leio muito, né, por conta da minha atividade
profissional, né? Sou pesquisadora, sou cientista, sou doutoranda, então eu tenho um volume de leitura grande de artigos científicos, né? Recentes principalmente. Eu tenho visto muitos pesquisadores, não só aqueles envolvidos com a Covid propriamente dita, né? Com a doença, ou com as questões da pandemia, assim, no que diz respeito né, ao coronavírus e à doença, mas muitos pesquisadores da ciência do esporte trazendo essa temática para suas publicações mais recentes, né, por diferentes vieses. E às vezes a gente fica pensando, pô, isso tem um impacto, né, na preparação dos atletas, os atletas estão treinando dentro de casa, não têm acesso aos espaços que normalmente têm, aos profissionais que normalmente têm, cancelamento de Jogos grandes Olímpicos eventos, né? adiados, né? Gente, é quando que a gente ia imaginar? Dá para contar nos dedos as vezes que isso aconteceu na história e por, né, grandes situações de grande impacto como essa. Então, realmente é uma coisa que faz a gente refletir. Mas essa situação toda, ela tem um impacto direto no que a gente chama de saúde financeira, né, das instituições esportivas. Né? Então, todas as federações, as organizações, as federações, elas sofrem muito, muito com isso. Né? E aí mistura aquela ansiedade do retorno com aquela questão de ver uma luz no fim do túnel e muitas vezes a gente se perde nisso. Então, a mensagem que a gente quer passar agora nesse começo é que a saúde dos atletas e a saúde dos profissionais do esporte tem que estar em primeiro lugar sempre, né? Tanto em relação à Covid, quanto possíveis lesões, questões de saúde mental, saúde física, saúde emocional. Então a gente sempre tem que trazer isso para o primeiro lugar, né? Nessas análises todas. E muitos países e organizações já começaram a divulgar seus protocolos de retorno, suas diretrizes, suas normativas em relação a tudo isso que a gente está vivendo. E não sei se todo mundo já teve a oportunidade de olhar, normalmente é um protocolo, é um procedimento multidisciplinar. São muitos profissionais envolvidos de diferentes áreas e diferentes vertentes. Costuma ser um documento muito completo. A gente divulgou alguns deles aqui no nosso canal, né, o do COB, da CBG. Um dos primeiros a sair foi da Austrália, que é muito completo, que é muito bacana. Então eu convido a todo mundo a pelo menos dar uma olhada, né? Rola na página do celular aí, do computador, dá uma olhada para vocês terem noção do tamanho disso tudo, né? E das precauções que a gente precisa ter. E eu acho que esse é o primeiro passo para a adequação dessa nova realidade, vamos dizer assim. Né? Então, para quem não sabe por onde começar, né, dá uma olhada. E particularmente o da CBG está sendo muito elogiado, foi muito bem feito e está sendo uma referência para outras confederações e outros esportes. Então, chamar atenção para essa questão da saúde dos atletas e dos profissionais e, mais do que nunca, a necessidade de uma abordagem multidisciplinar nesse processo. Né? Toquei aqui no aspecto da saúde mental e da saúde física. Então, assim, não é simplesmente abrir a porta do ginásio e voltar como se nada tivesse acontecido. Tem muita, muita coisa envolvida e cada um viveu e está vivendo esse momento de diferentes maneiras, né? Então, puxando esse gancho aí do adiamento dos Jogos Olímpicos, que eu acho que foi quando todo mundo percebeu e falou assim, opa, o negócio é sério mesmo, né? Não, na verdade, eu percebi quando a Amor de Mãe foi cancelada. Quando a novela das 9 foi cancelada, eu falei, agora o negócio tá sério, agora essa Mas pandemia aí deu ruim. e acaba que é um efeito dominó, né, Rê? Como que, né? Não é só os Jogos Olímpicos, tem um monte de outras competições e instituições, né? Não, com certeza. É um efeito dominó, como você falou. E o impacto inicial que a gente vê com o adiamento de eventos, etc e tal, e eu vejo as pessoas muito ansiosas, né? Sempre perguntando: vai ter evento? Quando vai ter evento? E não é só ter o evento, poder ter o evento, né? São inúmeras questões. Primeiro, as pessoas precisam voltar a treinar, primeiro, as pessoas precisam estar dentro do ginásio. No caso das Olimpíadas, a gente precisa ter uma igualdade, né, de condições, ou pelo menos condições próximas, né, entre os países participantes, e isso vai acontecendo em cada uma das instâncias, né? A gente teve agora essa semana
Ontem, se eu não me engano, antes de ontem, a gente até divulgou nos nossos canais aí, quem acompanha a gente pode ter observado que a CONSUG, a Confederação Sul-Americana de Ginástica, acabou adiando os eventos, né, de 2020 para 2021. E a questão toda as coisas não estão sendo adiadas, né? Na verdade, vamos dizer assim, eu falo que é um falso adiamento, né? Eles estão cancelando os eventos e, e isso é muito prejudicial para o esporte em todas as instâncias, mas é o momento que a gente está passando. Então, eu acho que a Vou gente tem fazer que... um parêntese aqui, Rê. Meu pai está participando aqui. Meu pai é navegador barra piloto de rally, para quem não sabe. E ele tá, para ele a referência foi quando o Campeonato Mundial de Rally foi cancelado. Ele falou: "Não, então o negócio tá feio Agora o mesmo", que é isso negócio que a tá gente está bravo. comentando, né? Cada um tem sua referência, né? Eu fui a novela, não posso mentir para vocês, tem que ser honesta. E aí a gente viu semana passada os Jogos Olímpicos da Juventude sendo adiados de 2022 para 2026. Chega a dar um susto, né? Eu Com fico meio certeza. pensando assim, o que será que está acontecendo, né? Será que eles vão transferir, né? Porque na verdade é um cancelamento, não vai ter 2022, eles vão a gente vai ter só a edição de 2026, né? No mesmo local e tudo, mas é praticamente um cancelamento. Então, será que eles estão abrindo um espaço para que 2022, se precisar, a Olimpíada, os Jogos Olímpicos de Tóquio, tenha espaço em 2022? Porque se tivesse outros jogos a gente não poderia, né? O COI nega o tempo inteiro, se não for 2021 não vai ter, se for 2021 não vai ter. Mas assim foi no início da pandemia, quando falaram não vai adiar, vai ter os jogos, vai ter os jogos. Depois não pode, porque a carta olímpica, quem recebeu a carta olímpica e leu sabe disso. A carta olímpica diz que os jogos têm que ser no último ano do ciclo. E aí falavam, não pode adiar para 2021, só pode ser até dezembro. E de repente adiaram. Então, assim, talvez estejam abrindo aí um buraco no calendário da FIG para em 2022 a gente ter uma possibilidade dos Jogos Olímpicos. A gente vê o tempo inteiro eles falando, se for só o pessoal do Japão, não vai ter. Enfim, tá essa discussão inteira, né? Sim, Vanessa, 2022 tem os Jogos Olímpicos de Inverno, mas como são momentos diferentes, né, do calendário e são eventos que os dois estão programados, talvez não fosse impactar tanto quanto os Jogos Olímpicos da Juventude de Verão, com as mesmas modalidades, etc. e tal, né? Isso tudo são conjecturas, né? Mas o que mais me assustou foi essa questão desse adiamento, desse cancelamento, que eu chamo mais de cancelamento, embora eles falem que foi adiado, dos Jogos Olímpicos da Juventude, que vai prejudicar demais essas meninas de 11 a 13 anos, né? Elas vão ter um buraco aí dentro desse ciclo. O mesmo medo que a gente tem dos Jogos Olímpicos não ocorrerem em 2021 e essa geração que se preparou tanto tempo, né? Talvez sejam atletas que não consigam estar até 2024. Isso é muito pior até com as categorias de base, no caso, a categoria juvenil, nesse caso, né? Inclusive, falando de idade, talvez, Paula, fosse o momento da FIG começar a repensar a questão das faixas etárias, né? Com certeza. Nas modalidades ginásticas, e principalmente na ginástica rítmica, né? Porque isso a gente vê que é um problema, né? Também não sei se nós, a comunidade de ginástica, nós todos, como a gente sempre fala aqui, né? A ginástica não é um ser abstrato, a ginástica é feita por nós. E de repente a gente fazer esse movimento, né? Das mudanças das idades, visando a longevidade das ginastas, que é um fator que a gente sempre bate muito aqui no RG, Sim, né? Aliás, o sim. Brasil, inclusive, a gente já falou sobre isso, mas só lembrando, por causa do assunto que a gente está falando, o Brasil, inclusive, quando a gente enviou as propostas para o código de pontuação, né, que foi discutido no simpósio em janeiro, a gente já falou sobre isso aqui, que o Brasil teve como representantes o Léo e a Marcinha. O Brasil mandou uma proposta
com sugestões de alteração de idade, onde a categoria 9 e 10 anos, né, pré-infantil e infantil continuariam a mesma faixa etária, 9, 10, 11, 12, mas que a gente tivesse uma categoria 13, 14 infanto-juvenil, 15, 16 anos juvenil e só a partir dos 17 anos, que nem é só, né, mas é porque a gente tentou fazer uma proposta que pudesse pelo menos ser olhada, né? Fosse a categoria adulta. E por que não agora, né, nesse momento, já que a gente está com essa questão do cancelamento dos Jogos Olímpicos, por que não agora ter essa reflexão em relação à faixa etária, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito aqui. Eu não sei o que o pessoal da live pensa em relação a essa questão da faixa etária, mas uma coisa que a gente procura estudar e buscar dados e sempre falar essa questão da nossa modalidade ser muito... As crianças trabalham muito duro, muito cedo, né? Com certeza. Puxando alguns comentários que o pessoal fez aqui, a Flor está apoiando aí a divisão. A gente defende essa bandeira, né, Flor? Igual a Renata está falando, a gente mandou na cara dura a proposta lá no documento, né? O Léo falou, né, mas que para a ginástica rítmica a gente ganhou um tempo precioso, né, com adiamento, e para pensar melhor o novo código, enfim, tem alguns poucos pontos positivos, isso tudo, né, para alguns atletas, mas também para vários outros que, por exemplo, já estavam planejando sua aposentadoria, ou já estavam em ritmo de ter um pico de desempenho, enfim, né, tem lado bom e lado ruim, mas a gente não pode negar que para a GR brasileira acabou sendo um tanto quanto interessante, né? A Gra falou que ficou chateada com o adiamento dos Jogos Olímpicos da Juventude, como se ela fosse a atleta. A gente Mas imagina, a né? Um gente grande sente objetivo. assim mesmo, né? Sim. Então a gente entende, o pessoal comentando que saiu uma pesquisa que só 24% dos japoneses concordam com a realização dos Jogos Olímpicos. Realmente, poucas as pessoas estão assim achando que todos esses adiamentos iniciais vão de fato se concretizar. Lorena falou que justamente essa idade, né, dos Jogos Olímpicos da Juventude é muito importante relacionado com a motivação dessas meninas. A gente tem alguns dados também que Exatamente. mostram isso, já já eu vou comentar sobre isso. Justamente o que mais procura são as idades, algumas mudando a categoria esse ano. Transição de categorias é bem complicada, a gente sabe, a gente acompanha isso por diversas vertentes, né, Rê? A Ju Coradini falando que a categoria juvenil será a maior prejudicada. E É na até difícil a gente falar verdade, quem vai ser a maior prejudicada, né? exatamente, é muito difícil dizer quem vai ser o maior prejudicado. E a gente, quando fez essa proposta, quando a gente enviou essa sugestão, não tinha nem pandemia, né? A gente não estava nem pensando nesse cenário, a gente estava pensando no cenário ideal para a modalidade, né? Ou assim, pelo menos dar um primeiro passo do que a gente acredita que seja o ideal. Tentar aumentar aí um pouquinho essa idade, mesmo que seja de passo a passo. E não foi do nada, né, Paula, que a gente Não, de resolveu fazer jeito essa nenhum. sugestão, né? De Mesmo jeito que nenhum. não, mesmo que não tivesse sido no momento que a gente estava enviando sugestão para o código de pontuação. Mas a gente falou, não, Uhum. vamos colocar. Vamos E aí, entubar essa aí. né? Vamos lá. Quem será? Será que eles vão Pois é, ler, né? pois E é, por que não exatamente. agora um momento dessa reflexão na pandemia, a gente de repente começar a pensar nisso de uma Sem maneira dúvidas, mais sem dúvida. efetiva, né? Todos os comentários de vocês estão super pertinentes aqui, né? Com tudo que a gente está pensando. Espaço para a nossa cabeça 24 horas por dia em todas as funções que a gente exerce. A gente sabe dos sonhos, dos planos, de tudo isso, o impacto que está tendo, né? Mas acaba que, igual o Renato falou, poderia ser uma oportunidade. Então a gente quer até convidar vocês aqui, que a gente viu que muita gente falou, boa sugestão, excelente ideia, então vem com a gente nesse movimento aí. E a gente não tem essa proposta, né, do nada. A gente faz isso com base em análises, em estudos, tanto de informações dentro do nosso país, como informações fora também, né? E a gente vê, infelizmente, a gente já apresentou essas informações em outros momentos, que a gente tem uma diminuição expressiva da quantidade de ginastas envolvidas nos eventos nacionais a partir dos 15 anos. Sim, o Rê, Rafael até categoria. comentou aqui. O Rafael Isso, comentou, seria exatamente. ótimo
mas muitas ginastas desistem quando chegam no juvenil. E isso não é uma coisa que você apenas acha, Rafa. A gente tem É estudado verdade. sobre isso e é verdade, né? Perfeito. E essas transições, tanto do. Todas são difíceis, né? Do pré para o infantil, do infantil para o juvenil, do juvenil para o adulto, né? Mas o que a gente tem observado é que, principalmente essa faixa etária, aí dos 15, porque muita coisa está acontecendo na vida das ginastas com essa idade de 15, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente também. Mas 15 anos não é nem categoria adulta ainda, gente. Então é isso que a gente tem que pensar. Elas nem chegaram no adulto e elas já estão deixando de praticar ginástica rítmica por alguma razão, né? Ou por várias razões. E a nossa modalidade tem esse fator, né? Que eu vou comentar daqui a pouquinho mais para frente. Então é triste a gente pensar que muitas nem chegam na categoria adulta, né? Então Aí vem para GPT, ó, o pessoal da ginástica Niterói aqui da minha cidade está aqui, ó, zoando a gente. Ah, elas param aí na GR e vêm para GPT ser feliz, né? Pois É é muita verdade. coisa, é começo de transição do ensino fundamental para o ensino médio, o corpo mudando, os hormônios, a cabeça, a família, eventuais relacionamentos amorosos, começa muita coisa, gente, muita coisa. E realmente, mesmo dentro da ginástica, isso tudo se torna complicado, né? Então, assim, estou especulando algumas coisas que a gente acredita que podem estar influenciando nisso, mas é fato, tá? Isso que a gente está falando é fato, tá? Inclusive, eu não sei se todo mundo viu, a gente fez um post no formato Você Sabia? Eu não sei nem se a gente já comentou isso aqui, né, falando com vocês, mas Acho que no ano não, acho que passado, não. eu também acho que não. No ano passado, a média de idade de todas as ginastas que participaram do Campeonato Mundial foi de 18,7 anos. Se você comparar isso com qualquer outra modalidade, assim, né, fora um pouco do contexto das modalidades estéticas, isso é muito jovem. A atleta não está nem na última categoria ainda, está longe de ter o seu auge, né? Jogadores de futebol, é óbvio que é uma comparação até um pouco cruel, mas vão atingir seu auge com 27, 28 anos, até mais. Então, imagina a média é de menos de 19 anos, né? Então, muitas já estão ali no seu último campeonato mundial, né? Já participaram de vários, já estão ali encerrando sua carreira. Então, é bem complicado a gente pensar nisso. E como muita gente está falando aqui, a gente está tentando acompanhar os É, comentários, que o pessoal eu hoje está fico querendo dar participativo. tchau. Eu fico quietinha, eu fico, oi, Ó, Marcela, Marcinha isso aqui. falando, nos Jogos Olímpicos a média aumenta, com certeza. Até porque o filtro dos Jogos Olímpicos é completamente, né, Exatamente, diferente, né? diferente. Bem diferente. O Campeonato Mundial que acaba que é mais abertão, vamos dizer assim, não vai ser mais, mas até ano passado ainda era, a média com muitas e muitas ginastas acaba que puxa. A Marcinha tá falando, 2012 foi 21,3 anos, né? E isso também tem Jogos Olímpicos. tem vieses, né? Tem vieses, porque como os Jogos Olímpicos é o último ano do ciclo, então a menina está chegando ali realmente no final. No passado, 2019, não era, né? Então, provavelmente esse ano, se a gente tivesse Olimpíadas, a média de idade dessas meninas que muito provavelmente estavam lá no passado estariam em Tóquio esse ano também já seria um pouco maior, tá? Faz todo sentido, Marcinha. E essa discussão toda, ela vai tocar em assuntos como esses que vocês estão falando aqui, de início e especialização precoce. Então, as ginastas de GR, elas não só começam cedo na GR, começam. Eu Isso. tenho até medo de falar esses números, porque cada vez que eu falo, alguém me fala um menor, né? Então, eu vou jogar bem para cima aqui. Começam lá com 7, 8 anos e se especializam precoce. Inclusive, tem um estudo muito legal, a Lorena conhece bem, que a gente sempre troca ideia sobre ele, de um grupo de canadenses que mostra que elas especializam muito cedo. Antes de 13 anos, as ginastas de GR só fazem GR. E quando elas fazem outra coisa, elas fazem balé. Então é até difícil a gente pensar que uma coisa não complementa a outra, né? É, o Isso Rafa também vai comentou aqui, ó. esbarrar. Ser atleta é Fala. abrir mão de muita coisa. Não é fácil ser adolescente, ver suas amigas no shopping, você trancado dentro do ginásio. É um grande desafio estimular, continuar no esporte. Exatamente Perfeito. isso, né? Quando você é nessa idade, a sua diversão é fazer o balé, como você Sim, e acabou olha de que tem gente colocar, né? dando seus relatos aqui. Minha filha com 13 tá no juvenil e já tá querendo sair da GR e ficar só na GPT. Respira fundo aí, vamos ficar na GR, gente. Então, além dessa questão do início da especialização precoce, esbarra também no desenvolvimento a longo prazo, né? E
na própria cultura da nossa modalidade. Em geral, as atletas de GR são crianças e adolescentes jovens, né? Então nem chegaram no seu auge de maturação, vamos dizer assim, no auge do seu potencial físico. Muitas delas nem chegam lá, né? Então, isso é bastante complicado, que é uma coisa que a gente vai discutir com mais Só calma mais fazer pra frente. um adendo aqui, que a Ju colocou aqui, é um estilo de vida, é uma escolha. Super bem colocado, Ju, também. Isso não é só na ginástica, em qualquer esporte ou qualquer coisa que você faça, na música, na dança, se você quer tocar um instrumento, nada na vida que você queira fazer uma especialização, nada vem sem algum sacrifício, ou nada é feito sem você ter uma escolha e abrir mão, né? Dizem que, como é que é? Cada escolha uma renúncia. Então, a gente sabe que é uma escolha. O que a gente questiona e o que a gente, na verdade, vem buscando uma reflexão é que será que precisa ser uma escolha tão cedo? Será que se a gente tivesse uma idade, né, uma categoria que é chamada adulta, a partir de uma idade maior e não a partir dos 16 anos, onde em muitos campeonatos de ginastas de 15 anos podem participar dessa categoria adulta, será que essas ginastas não começariam a se especializar um pouco mais tarde? E a longevidade delas, não só em relação à lesão, mas em relação a estímulo, em relação a querer continuar no esporte, se isso não aumentaria, né? Essa que é a grande reflexão. Com certeza. E Vanessa está falando uma coisa aqui que a gente sempre comenta, né? Que principalmente em cidades grandes, vamos dizer assim, que tem muita oferta de muitas atividades de esporte, de lazer e muita coisa acontecendo, e muitas, vamos dizer assim, diferentes opções dela viver no ensino médio, né? Seja voltados para o esporte, voltados para o estudo, fica uma concorrência até desleal, né? A ginástica com as outras coisas que aparecem na vida das meninas, né? E o fato da gente sempre estar lidando com meninas muito jovens também abre uma brecha para alguns outros assuntos, assim, aumenta o risco, né? Aumenta até, eu acho que seria o risco mesmo a palavra, de acontecerem algumas situações, vamos dizer, indesejadas, né? É, como, por exemplo, vou citar aqui abusos, assédios, que nesse momento que a gente está vivendo estão muito, muito em destaque, e a gente precisa conscientizar isso, né? São atletas de alto rendimento, mas muitas vezes são crianças e jovens adolescentes, né? Então é um trato bem, bem, bem complicado, né, Rê? Bem, bem difícil para todo mundo que está envolvido. Eu estou vendo aqui os comentários. Nossa, gente, tem muito comentário, eu não estou conseguindo ler Tá tudo. difícil hoje, né? Mas Vandinha falou que aos 7, 8 anos a criança começa a refinar os seus movimentos aleatórios, né? Entre aspas. E na GR, aos 9 já necessita se especializar. Isso é bem complicado. A Ju falando, sim, perfeito, né? Desse comentário nosso. É, em relação às escolhas, né? Marcinha falando aqui, ó, nos Jogos Pan-Americanos Juvenil, os Jogos Pan-Americanos Juvenil queriam que fosse 19 anos por conta dos demais esportes, mas acabou seguindo a FIG. Então já tem uma corrente, né, uma entidade aí e pessoas enxergando essa questão de se aumentar a faixa etária, né? Com certeza. Muita Aqui, ó, gente eu comentando. acredito que, em partes, a procura pelos clubes por meninas muito jovens que não dão abertura para as meninas mais velhas iniciarem na modalidade seja um problema também. Então, na verdade, nem sempre são os clubes que procuram, né? Na verdade, isso é muito. Isso depende muito do nível onde você treina, da cidade onde você treina. Então, assim, como para a ginástica existe essa questão da especialização precoce que a gente tem falado aqui, a gente acaba que os clubes começam a trabalhar as meninas mais cedo. Não que você não possa começar mais tarde, mas como você já vai começar, vamos dizer assim, com um prejuízo de ganho corporal, porque você não trabalhou a flexibilidade desde cedo, você não trabalhou o manejo dos aparelhos, ritmo, etc. e tal, acaba que as meninas mais velhas não se sentem, às vezes, nem tão estimuladas, né? Para Uhum. para entrarem na ginástica e seguirem uma carreira competitiva, porque acreditam que não vão conseguir um alto nível, né? Mas como você estava falando, a gente está com
esse momento, né, de reflexão, esse momento de pandemia trouxe tantas reflexões, acho que para a gente num modo geral, e no esporte não foi diferente. É, a gente tem tido muitas ações, eu não sei se vocês. Deixa eu ver o que a Marcinha falou. Na minha opinião, deveria aproveitar 2020, que não terá competição praticamente, e aumentar um ano nas categorias. Tamo junto, Marcinha, é isso que a gente Bora está para o falando PAG, aqui. bora Vamos proposta para o embora. PAG aí, Marcinha. E falar em UPAG, né? A gente teve uma ação em relação a esse assunto, Paula, da UPAG. O pai organizou um evento, né? Com a Soraya Carvalho, ex-ginasta. Coincidentemente, na verdade, a UPAG organizou um evento que o assunto era prevenção e enfrentamento do assédio e abuso ao esporte, né? E, e ela é uma ex-ginasta, então para a gente é bem bacana, e para a entidade eu senti que foi bem bacana trazer uma pessoa para falar de um assunto tão específico, mas que vivenciou a ginástica. Inclusive, gente, tem um curso no Comitê Olímpico Brasileiro, não sei se todo mundo sabe, eu sei que muita gente que está aqui na live fez esse curso, é um curso gratuito que existe no. Foi ótimo mesmo a palestra, Foi Marcinha, muito bom. que se chama Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte. É um curso gratuito que você se inscreve, recebe uma certificação, tá, do Comitê Olímpico do Brasil. Vocês já fizeram? Alguém aqui que está aqui na live já fez esse curso do COB? Muitas pessoas que eu conheço fizeram, as meninas que trabalham comigo, até aqui mesmo nas escolas em Niterói, acabaram fazendo nesse momento de pandemia. Quem fez esse curso, escreve aqui se fez. Léo fez o curso, né? É bem interessante, né? Ó, Joana fez o E, é, e, o, e, o, curso. e o COB tem uma política de que, num determinado espaço de tempo, eles vão quase que obrigar que todos os profissionais e atletas envolvidos com o COB de alguma forma façam, né? E que é legal. E, gente, online, gratuito, para uma instituição como o COB, né? No caso é o Instituto Olímpico. Mas pô, eu acho que vale Ó, a pena, né, Rê? A gente que Conceição assistiu a fez, palestra da a Soraya, a gente ficou Ariane com isso fez, ó. muito na cabeça. Bacana, Ariane. Paty, você pode fazer, vai lá no. Ó, na Race fez também, que legal, gente. É só ir no site do COB, tem um espaço lá, você faz a inscrição, eles enviam para o seu e-mail o login, você cumpre lá, né, toda a carga horária, assiste todas as palestras, slides, etc e tal, e eles, isso, Paty, no site do COB. E eles, no final, te enviam um certificado depois que você conclui aí. É como a Paula falou, o intuito é que toda a comunidade do esporte, aqui a gente está falando de ginástica, mas que toda a comunidade do esporte possa fazer esse curso, se interesse em fazer esse curso, porque uma coisa que me marcou muito na palestra que a Soraya fez, e ela é gerente do IOB, então ela tem todas as informações do Instituto Olímpico do Brasil, né, que é um setor dentro do COB, então ela tem todas as informações do comitê, e ela falou muito claramente que, Juliana fez, legal, Ju. Ela fala muito claramente, o que precisa é prevenção antes de tudo. É claro que, havendo denúncia, há enfrentamento, mas quanto mais conhecimento, quanto mais informação as pessoas tiverem, e isso são os treinadores, os gestores, as ginastas, a gente consegue que essa prevenção aconteça e diminua, talvez, né, a necessidade do enfrentamento. Ambos são importantes, mas quanto a gente puder mais prevenir, melhor, né? Então, façam esse curso. Eu vi que muita gente aqui Fiquei fez, bem mas vi muita gente reflexiva. aqui. Eu vi muita gente fazendo, falando aqui, comentando que fez, mas outros falando que vão fazer. Façam mesmo, é um curso gratuito online. Acho que é de grande importância para todos nós que estamos envolvidos aí no esporte. Com certeza, Rê. E muito desse assunto, né, e da preocupação com isso, está tendo um movimento mundial, né? Isso não é só no Brasil, não é só na ginástica, né?
né? Claro que a gente é da ginástica, então a gente consome mais coisas e se informa mais sobre a ginástica, mas é um movimento mundial mesmo. E no que diz respeito à ginástica, eu acho que teve um boom a partir de um documentário que saiu na Netflix recentemente. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir, vou tentar não dar spoiler. O documentário em Nem português, né, se chama precisa. Atleta A, né? Então tá na Netflix, eu não sei, né, quem tem acesso, quem já assistiu, quem não assistiu. Já conversei com várias pessoas da ginástica que assistiram. Retrata um pouco aquela história dos abusos e dos assédios que aconteceram na ginástica artística feminina dos Estados Unidos, né? Episódios relativamente recentes, mas também outros bem antigos. Então, assim, é um documentário interessante e reflexivo, assim, A que Paty comentou aqui que travou. vai falando pra gente se voltou, por favor, porque às vezes tem um Re- delayzinho nos comentários, a Ju tá falando bem triste, então eu tô acreditando que A já Paty voltou. perguntou aqui, repete o Chama nome. Atleta A em português, né? Isso, a Vanessa falou. Atleta A na Netflix, procura lá, tá? É recente, poucas semanas, não sei nem se poucos meses aí que saiu, tá? E esse documentário ele traz, isso mesmo, Marcinha, muitas reflexões. Ele deixa a gente mexido com várias coisas, principalmente a gente, que eu falo a gente da ginástica, qualquer pessoa do esporte, mas a gente da ginástica, né? E aí eu vou aproveitar esse gancho e vou fazer uma outra sugestão, né? Então assistam esse e assistam também um documentário específico que é da ginástica rítmica, que chama Over the Limit. Eu não sei se vocês conseguem no YouTube. Eu confesso que eu nem sei como que eu consegui assistir. Eu acho que foi alguém que me mandou e era em russo e a legenda em inglês, mas eu acho que já tem Uhum. legenda em português e ele retrata um pouco da história da Margarita Mamun na fase de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio 2016 e toca também nesses assuntos que a gente está falando. Então, assistam também, né? Thaís está falando que lê uma reportagem, essa questão dos abusos também, violências psicológicas, enfim, né? É um assunto que está muito em pauta. Então fica aí essa sugestão desses dois documentários, depois vocês podem vir comentar por direct, inbox aqui com a gente O sobre pessoal tá isso, né? falando aqui, ó, Sandra, Thaisa, que tem em espanhol. Ah, Larissa, legal. Vandinha tá dizendo que tem no YouTube. Bacana. Então procura aí. Se vocês não acharem de jeito nenhum, manda um direct pra gente que eu tenho o link, eu até baixei no meu computador também. E aqui a turma da GR sempre alguém vai ter algum que vocês consigam assistir. Eu também acho que tem na internet, né, Rochelle? E aí, mas assistam, vale a pena, tá bom? E a gente compartilhou uma nota, né, que não foi escrita pela gente, foi escrita por um jornalista que fala muito sobre ginástica rítmica. A gente compartilhou na nossa página do Face, trazendo esse assunto também. Vai lá, para quem não segue a gente no Face, pode ir lá dar uma olhadinha. E para quem tem Twitter, eu não sei, são tantas redes sociais que às vezes a gente se perde, né? Mas para quem tem Twitter, tá tendo uma hashtag que se chama Gymnast Alliance, tudo junto, né? E por meio dessa hashtag, várias atletas de nível internacional, de diversos países, tanto da GA quanto da GR, elas têm usado essa hashtag para dar os relatos delas mesmas, né, sobre eventuais situações abusivas ou mesmo de violência psicológica que elas sofreram ou sofrem ainda durante suas carreiras. Então, assim, para quem tem Twitter, só joga lá por curiosidade que vocês vão poder ficar horas e horas lendo relatos e falando sobre isso com as pessoas que estão ao redor de vocês, tá? Resumindo, né, um pouco sobre isso, a gente vai trazer os comentários de vocês aqui ainda para falar, mas é um momento propício, né, por conta disso tudo que a gente está falando, para que todos nós repensemos as nossas práticas enquanto profissionais da ginástica. Repensa. Tira um dia, tira dois, tira uma semana. Pense tudo que você faz, o porquê que você faz, o como que você faz, se deve ou não continuar fazendo, dentro dessa perspectiva que a gente está conversando. Pensa também na ginasta, na família, nos outros profissionais envolvidos, né?
e reflete sobre isso tudo aí, né, Rê? Eu acho que é uma reflexão necessária e como a gente falou muito na última live, todo esse movimento, seja ele de adquirir conhecimento, de mudar, ele começa da gente, né? Começa de cada um que Exatamente. nós fazemos a GR, tá certo? É, Eu deixa eu ver se tem coloquei mais. aqui, ó, Vandinha perguntou qual a hashtag eu coloquei. Não sei se foi no Show. comentário que eu coloquei pelo computador. Acho que não Isso foi, mesmo. né? Foi sim, foi sim. Foi. E eu coloquei Aham. também para Márcia. Márcia, você perguntou o nome do curso, eu escrevi aqui nos comentários, tá? Prevenção e enfrentamento do assédio e abuso no esporte. Mas está aí escrito para você 30, para não esquecer, tá? E a Gente, faz Elô tá sentido isso falando. que a gente está falando? Comenta aí. Às vezes eu e a Renata a gente fica assim: será que nós estamos duas doidas falando sobre isso aqui? Ninguém pensa igual. Eu estou vendo algumas Não, a falando que Ana colocou gostaram aqui, aqui da Paula, que reflexão. mensagem importante. A Natália aqui colocando, não, a Elô colocando repensar, muito importante. Gente, e a gente sempre fala, né? Repensar a gente, repensar cada um, começar por si, hoje eu sou dirigente, hoje eu sou árbitro, hoje eu sou treinador, hoje eu sou preparador físico, o que eu for nesse ambiente, né? Eu tenho a minha responsabilidade, essa reflexão é, desse assunto não é diferente de nenhum outro que a gente tem feito aqui todo esse tempo, né, Paula? É um discurso que a gente tem abordado, é um assunto, né? É uma questão que a gente tem abordado bastante aqui, que a gente tem que buscar informação, buscar conhecimento, estudar, trocar, refletir. Para buscar aí o desenvolvimento do nosso esporte, a nossa evolução, seja pessoal ou seja profissional, né? O tempo inteiro a gente fala disso, seja na arbitragem, como a gente teve aqui a live com o Léo na semana passada, como em outras lives que a gente já teve aqui, em relação ao treinamento desportivo, enfim. Ó, Com muita gente certeza. dando O aqui seu pessoal tá falando que retorno, ó, faz muito sentido. legal. Então Não tá quero, não bom. quero falar, não, Então a quero gente ficar só segue lendo junto. os Tá comentários. muito legal o feedback, gente. Joana, deixa eu só responder aqui a Joana, Paula. Diga. Ela perguntou aqui: tem o link do site para fazer o curso? É o site do COB. Se eu não me engano, é cob.gov.br, tá? Mas quando você abre o site, tem várias partes lá. Eu acredito que tenha esse curso num banner. Mas se não, você vai na parte do IOB, que é Instituto Olímpico do Brasil, que lá vai ter, tá? Isso mesmo, gente. Os comentários estão muito legais. Marcinha, tamo junto aí, hein? Falando que faz super sentido, que pensa igual, que bom, que realmente está na hora da gente mudar em todas as instâncias, que a gente não pode mais aceitar, tem que denunciar, tem que fazer diferente. A gente não pode mais tratar várias coisas que a gente sempre tratou como normal, sempre foi assim, é assim que é feito, na ginástica é assim. Realmente a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? E Enfim, tá todo Vandinha fez o mundo no comentário aqui, mesmo né? barco As aqui. verdades, saberes não são absolutos. Exatamente isso, por não serem absolutos que a gente tem que buscar fazer a diferença, a gente tem que buscar essa reflexão para a gente poder promover a mudança, como sempre a gente fala, primeiro na gente ali, depois no nosso entorno, e que isso seja uma onda grande, né? Que seja uma onda que é uma tsunami. Com certeza, isso daí. Vamos combinar o seguinte: a gente vai falar uma surpresinha daqui a pouco, até porque já está acabando o nosso tempo. Primeiro, a live não vai ficar salva, aproveita para falar e para perguntar tudo agora nos últimos minutos que já está acabando. E a gente vai se comprometer de mandar uns presentinhos para quem é inscrito na nossa newsletter. E aí, quando você for falar disso, a gente manda o link do curso do COB também, para Então tem que quem anotar, porque tiver interesse. senão eu esqueço, Mas tá? valeu, pessoal. O feedback tá muito legal aqui. E o Léo tá falando, mas a questão é a cultura internacional da coisa. Lá fora é algo arraigado, temos que mudar cada um o seu mundo, mas lá em cima muita coisa tem que ser mexida, com certeza, né? Até se a gente pensar num ponto de vista histórico, né, da nossa Perfeito. modalidade, muita coisa é explicada, entre aspas, né? Mas Perfeito. Mas não vamos nos apoiar nisso para desistir do processo, eu vou né? trazer outra reflexão de um texto que eu li, e aí combinado com algumas palavras da Soraya nessa palestra, né? É que o mundo está mudando, o esporte está mudando. É claro que a gente sabe que
tem questões culturais, né? Eu vi alguém comentar aqui sobre o Brasil, é o povo caliente e tal, mas, enfim, seja para reprodução ou não, a gente tem essa questão de... Que foi que você está rindo? Eu me... Os O pessoal comentários vai são muito falando bons. aqui, né? Mas Aham. enfim, a questão é, né? Vamos, independente de quem está, em quem está acima de nós, né? Vamos tentar fazer a nossa parte e passinho de formiga. Com certeza, Você gente. ficou rindo, eu me Legal demais os desconcentrei aqui. relatos. É porque eu tô gostando muito dos comentários Eu aqui, tá? Eu também, tô eu feliz em também. ler essas coisas, porque eu e você, a gente conversa o tempo todo sobre isso, ou com mais uma outra pessoa, mas ver que tá todo mundo na mesma página é inspirador até, né? Dá vontade de É terminar a live verdade. e continuar tudo. Falando isso, tem pouco tempo, hein? Vamos dar os recados finais aí. O povo tá E pedindo para falta. continuar, mas a gente não vai continuar, não. A gente vai dar esse valor para quem ficou aqui com a gente essa 1 hora, mas o assunto não se encerra na live. Isso aí, Ju, A ó, nós somos a proposta de mudança, mudança. ó, e precisamos mostrar que assim também dá certo. Exatamente, né? A gente aprendeu uma fórmula e acha que não vai dar certo de outro jeito, e a gente tem como mostrar que vai dar certo de outra forma também. Muito bom. Legal demais. Rê, vamos encaminhando aí para os recadinhos finais, né? Então eu falei para vocês já que a gente já tem Mas pessoas, já, já tem tema para semana que vem. Mais live, quinta-feira que vem tem mais live. toda Então semana quinta que já. vem eu particularmente estou muito, muito feliz porque a pessoa é uma grande amiga, é uma excelente profissional que eu admiro muito. É a Lorena Reis Furtado. Muita gente que está aqui a conhece. Espero que ela ainda esteja aqui. Ela estava aí com a gente mais cedo. A gente vai falar, né? Eu vou estar com ela. A gente vai falar sobre formação de atletas a longo prazo na GR, que passa um pouco pelos temas da tese de doutorado dela. Ela faz doutorado na USP, dentro de um grupo que estuda ginástica. Ela é vice-presidente da Federação Cearense de Ginástica, professora da Universidade Federal do Ceará, árbitro nacional. E eu não tenho tempo para falar o E seu currículo gente inteiro boa aqui, demais. Lorena. Gente finíssima, ficou ouvindo minha ladainha todo dia. Então, semana que vem a gente vai continuar nessa pegada, discutindo temas que a gente falou aqui hoje, com bastante fundamentação teórica e científica, que ela estuda bastante isso, vai ser massa, tá? Acho que é isso, né, Rê? Falta 2 minutos, vamos encaminhando para o final aí. Gente, primeiro tem que agradecer, né, a presença de todo mundo aqui. A gente está com essa live que a gente não está deixando gravada toda quinta-feira, às 8 horas, e o pessoal está comparecendo e o pessoal está participando. E foi o que a Paula falou para a gente. É muito legal quando vocês vão escrevendo. Não dá para a gente ler tudo. Às vezes eu me perco aqui, eu estou falando uma coisa, estou lendo aqui, e aí eu quero responder, mas enfim. Lorena, a gente que agradece você ter aceitado o convite. Tá, a Lorena colocou aqui. Obrigada pelo convite irrecusável. A Opa. gente que agradece. E para a gente é muito legal saber que vocês estão aqui, tudo que vocês comentam, porque foi como o Paulo falou, é inspirador para que a gente continue, que a gente possa. Beijo, Thaisa. Um beijo para a Thaisa. A Thaisa eu mandei beijo logo no começo, que ela foi logo uma das primeiras a Beijo, entrar. Claudinha. Beijo todo mundo. Se a gente ficar mandando beijo, vai acabar o tempo. Vai, Rê. Mas é isso, gente. É realmente agradecer vocês todos por estarem com a gente nesses momentos, todos, não só aqui na live. Lembrar de ir lá no nosso site, se inscreve na newsletter, a gente vai enviar por e-mail para a newsletter. O que você falou, Paula? O link. Ah, o A gente link vai do mandar. COB. Isso, O link do isso. COB e a gente vai enviar essa semana para todo mundo que tiver inscrito, a gente vai enviar o programa do grupo de idades da FIG, o Age Group Program, tá, Vai ser gente? massa. A Vai ser gente vai. para meio que concluir hoje e para já se inspirar para a semana que vem. Rê, tá É um faltando muito documento, pouquinho tempo. é um documento que faz Sim. um link, tá, gente? De hoje para a próxima semana. Então leiam aí o documento e se inscrevam no nosso site. Show de bola. Beijo, meu povo. Boa noite, valeu, foi ótimo. Até semana que vem. Valeu.